Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje nós vamos trabalhar basicamente com dois indicadores importantes para entender o que está acontecendo atualmente na economia brasileira. O primeiro é o IPCA, o Índice de Inflação Oficial do Brasil, de preços ao consumidor, medido pelo IBGE. Essa inflação fechou em janeiro em 0,54%. E isso mostra o que nós aqui no Fora de Curva já vínhamos antecipando há um bom tempo, que sim, a inflação brasileira está em consistente desaceleração. Pena que o pessoal lá do Conselho de Política Monetária não quis enxergar isso, ou não quer enxergar isso, e acabou aumentando os nossos juros básicos para absurdos 10,75% ao ano. Mas, vida que segue, vamos adiante, vamos ver o que vai acontecer a partir daí. Quanto a essa questão da inflação, ela é mais baixa desde junho de 2021, quando foi 0,53%, ou seja, 0,01 ponto percentual menor do que o que se fechou no mês passado. Aí, a maior parte da imprensa está dizendo é a maior inflação dos últimos 6 anos. Claro que é. Nós estamos ainda vivendo uma situação, mesmo com a inflação em queda, de pressão por custos de combustível, uma série de pressões, uma série de ajustes de preços relativos por conta da inflação dos combustíveis e dos alimentos que predominou no ano passado. Mas o fato é que sim, a inflação está caindo de maneira consistente e foi completamente desnecessário aumentar esses juros, foi besteira. Só para vocês terem uma ideia, no ritmo de desaceleração mensal da inflação, vamos relembrar, em outubro ela chegou no auge e estava 1,25% ao mês. Novembro caiu para 0,95%, dezembro 0,73% e agora chegamos em janeiro de 2022, 0,54%. O que pressionou a inflação desse mês foi o grupo de alimentos por dois motivos. Primeiro, alta do preço internacional de algumas commodities, especialmente soja. E, em segundo lugar, nós tivemos aí um repique de 1,32% nos preços da carne, provavelmente por conta da retomada de exportação de carne bovina e também aumento do preço dos insumos para alimentar os animais, como por exemplo, que eu falei antes, a soja. Mas olha só, a questão dos combustíveis, que eu até pensei que apesar nesse mês, vai ficar para fevereiro. De acordo com o IPCA, o setor de transportes registrou ainda queda de 0,11% na inflação de janeiro, ou seja, uma deflação. Mas aí tem alguns elementos, especificamente no mês de janeiro, que é mês de férias, que vão pressionar sim o índice de preços. Vou falar aí não só dos alimentos, porque as pessoas estão de férias, estão querendo comer coisas mais diversificadas fora do dia a dia, mas questão de vestuário. Mesmo com o Omicron, as pessoas saíram de férias, estavam com guarda-roupa defasado por conta dos longos tempos de isolamento ou restrição de circulação nas cidades, e agora parece que renovaram o guarda-roupa e também houve uma inflação de 1,8% em artigos de residência, artigos de decoração. As pessoas estão querendo curtir mais onde moram. E aí isso provocou essa inflação que representa muito pouco no índice total. Mas o fato, pessoal, é que a inflação de janeiro foi 0,54%, ainda realmente não está no ideal, mas tende a continuar caindo com um eventual repique em fevereiro ou março por conta de alguma pressão eventual dos combustíveis se não se arrefecer esse conflito entre Ucrânia e Rússia. Mas a questão importante é que a dinâmica de preços está se cedendo, e está cedendo não por causa da alta de juros, mas sim por um processo próprio de estabilização, depois das excessivas pressões sobre alimentos e combustíveis, que mesmo que existam ainda, não vão ser tão intensas como no ano passado. O que nós podemos esperar? Que a inflação continue caindo e que, se Deus quiser, o cupom veja que fez besteira em subir juros fora de contexto. Porque no caso que nós estamos tratando, aumentar juros não reduz a inflação. O que vai reduzir é um contexto global.
A outra coisa que eu queria comentar com vocês, e também foi originada no IBGE, foi a variação do volume de vendas do comércio varejista em dezembro e, portanto, fechando 2021. A exemplo do que a grande imprensa falou, que a inflação de dezembro foi a maior dos últimos 6 anos, não vendo aspectos positivos, esse dado também a grande imprensa falou que foi uma porcaria, mas não foi. Eles pegaram agora a mania de ver a variação dessazonalizada entre o último mês e o anterior. Por quê? Porque nós já explicamos, e o gráfico aí na frente já mostra, que por conta da pandemia, as informações de sazonalidade ficaram completamente malucas. Então, algumas grandes redes de televisão colocaram em suas manchetes: vendas de dezembro são inferiores às de novembro. Só que eles não falaram que era dessazonalizado e não consideraram dois aspectos. Primeiro, sazonalidade em 2020, 2021 e 2022 pode esquecer, não vai existir, porque está tudo de ponta cabeça ainda em função do isolamento social no primeiro semestre de 2020. Aquilo complicou tudo, as séries não se ajustaram. E, em segundo lugar, nós vamos lembrar que as vendas do Black Friday elas vêm crescendo gradativamente ao longo dos últimos anos, aumentando a participação de novembro nas vendas do comércio varejista durante o ano todo. É lógico que dezembro, mantendo o seu Natal, é claro, ele vai ter um avanço menos significativo frente a novembro até se estabilizar as vendas do Black Friday, que deve ocorrer daqui 3, 4, 5 anos. Mas mesmo assim, olha só, eles falaram que as vendas dessazonalizadas caíram. Mas que não caíram na verdade. Se a gente vai bater dezembro frente a novembro, nós tivemos um crescimento efetivo de 10,49%. E mais dois cálculos para inteirar bem sobre essa questão. Dezembro agora de 2021 frente a 2020, sim, registrou uma queda de 2,74%, que já era esperado, nós comentamos no Fora de Curva do mês passado sobre isso. Essa queda ocorreu por conta da instabilidade das bases, vou repetir, em função do fechamento das lojas, isolamento social, da pandemia em 2020. As comparações ainda estão amalucadas. E o mais importante, pessoal, é que, como nós afirmamos, o gráfico aqui mostra bem claro, se a gente pegar 2021 frente a 2020, nós tivemos um primeiro semestre de elevado crescimento, e real mais elevado, e um segundo semestre de queda, mas também irreal. É como uma situação de maré cheia e ressaca, gente. O primeiro semestre, a gente pode dizer que, em base comparativa, foi maré cheia, porque lá em 2020 estava tudo fechado, então o crescimento foi fantástico. Mas no segundo semestre de 2020, o que aconteceu? As lojas reabriram, as pessoas voltaram às ruas e passaram a compensar em grande parte aquele consumo que não foi feito no primeiro semestre. E daí o indicador vai lá para cima, e é lógico que quando a gente compara uma situação mais ou menos normal com uma situação completamente anormal, que eram as pessoas voltando às compras, vai dar diferença. Quando as pessoas estão voltando às compras, elas vão com mais sede ao pote, é claro. E isso explica um segundo semestre negativo. Mas, no geral da economia, no geral do comércio varejista ampliado, vamos deixar bem claro, de 2021, nós tivemos até um crescimento bom de 4,48%. Bem próximo daquele 4,5% que eu estava projetando. Errei por 0,02 ponto percentual. Me perdoem por isso. E aqui um último dado sobre o comércio varejista do Brasil. Como eu falei, nós tivemos especialmente um segundo semestre negativo por conta da base comparativa, e aqui vou confirmar citando alguns percentuais. Isso aí começou exatamente em agosto, quando as vendas ampliadas caíram 0,1% em relação a agosto de 2020. Já em setembro a queda foi de 3,9%. Outubro chegou ao máximo de 7% de retração. Novembro aliviou 2,9% e dezembro 2,7% de queda. Ou seja, as taxas negativas comparativas elas estão se reduzindo.
Se não fosse esse aumento de juros, e vou tocar de novo nesse assunto, provavelmente em fevereiro ou março nós já teríamos bases comparativas positivas. Mas agora eu não posso afirmar nada, gente. As vendas podem continuar sua recuperação, podem continuar a crescer, mas tem um momento em que os juros, e agora estão em 2 dígitos, começa a atrair as pessoas que querem fazer poupança e aqueles que pretendiam inicialmente investir para colocar no mercado financeiro. Aí sim cai consumo e cai produção. Como eu falei em outras edições aqui do Fora de Curva, existe um momento em que isso acontece e esse momento é meio inesperado, mas quando ocorre é rápido, é uma coisa súbita. Espero que ainda não aconteça, mas pelo que eu vi, o Banco Central, muito teimoso, o Conselho de Política Monetária, quer continuar subindo os juros na próxima reunião, e aí aumenta ainda mais a chance da economia brasileira ir para o buraco agora em 2022. Vamos esperar que isso não aconteça, vamos esperar que os meninos lá do Bacen tenham juízo e não façam tanta besteira como estão fazendo. E para finalizar o Fora de Curva de hoje, eu quero lembrar o nome de um grande amigo meu aqui de Porto Alegre, o jornalista e cinéfilo Renato Martins. Ele me ensinou muito sobre cinema e me deu grandes sugestões de filme que eu estou seguindo. E um dos que casualmente a gente não conversou ainda, e eu pretendo assistir, é o famoso O Pecado Mora ao Lado, que foi lançado em 1955, protagonizado pela Marilyn Monroe. Mas só tenho o seguinte, eu vou ver o filme sim, mas o pecado que mora ao lado não é a Marilyn Monroe, que nem no filme. Eu estou falando de uma agência lotérica que fica lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, do lado, ou praticamente do lado, de uma escola religiosa, uma escola católica. Até aí tudo bem, é difícil imaginar que exista algum tipo de antagonismo entre esses dois estabelecimentos. Só que, e preste atenção, só que, dentro da escola tem uma freira chamada Mary Margaret Creeper, uma senhora de 80 anos, viciada em jogo. E ela é tão viciada em jogo que ao longo dos últimos anos ela simplesmente aliviou da escola um total de 835 mil dólares, mais ou menos 4 milhões e meio de reais hoje, para apostar lá na lotérica. Ela até pouco tempo atrás, agora não é mais, claro, era a diretora da escola e por conta disso foi condenada a 1 ano de prisão, tadinha. Como eu disse, pessoal, esse realmente é o pecado que mora ao lado. E com isso, Fora de Curva fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. E gostando, não se esqueçam, é importante, botando o like, compartilhem esse conteúdo com a sua rede de contatos e inscrevam-se aqui no nosso canal. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Até breve. Tchau.